O vídeo começa com o Tico abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa e pergunta onde tem um barzinho aqui na cidade, e ela responde que tem um ali na frente. O youtuber então pergunta qual o nome dela. Ela responde que não é da conta dele. Ele fala que ela não precisa tratá-lo assim, que ele é novo na cidade e só está tentando obter uma informação e só queria saber o nome dela. Em seguida, ele se despede e vai na direção da sua Lamborghini, mas a mulher vê a burrada que estava fazendo e na mesma hora chama ele perguntando se o carro é dele e se apresenta para ele. O youtuber confirma que sim e pergunta o que ela quer, e ela responde que gostou do carro e que quer ir com ele para mostrar a cidade e para dar uma volta com ele na sua Lamborghini. Ele questiona ela que ela não queria falar o seu nome. Dessa vez ela fala seu nome e que não gosta muito de falar com estranhos e por isso não rendeu muito papo com ele. Em seguida, ele pergunta se uma bela jovem igual a ela não tem um namorado ou se ela está solteira. Ela fala para ele que está muito solteira. Ele então fala que vai poder dar uma volta com ela e chama ela para entrar na sua Lamborghini. Ela fala que vai gostar muito porque deve ser muito confortável esse carro. Ele pergunta se ela já andou em uma Lamborghini antes e ela responde que nunca e que está muito animada. Ele então vai para dentro do carro com a garota e ela fica super impressionada. Dentro do carro, o youtuber fala que ela é uma mulher muito linda e que ele está procurando uma garota igual a ela para namorar e levar a sério, mas que está difícil encontrar uma mulher genuína hoje em dia. A garota fala que também está difícil encontrar um homem que vale a pena. Ele fala que é verdade e que está difícil sim de achar uma pessoa para se relacionar. Ele então pergunta o que ela espera dele, e ela fala que espera que ele trate ela como uma rainha e que pague todas as coisas que ela precisar, porque ela é uma mulher que gasta muito dinheiro. Além disso, ela fala para ele ir no shopping para ela fazer algumas compras. O YouTube então a questiona e diz a ela que ele nem a conhece ainda e ela já quer gastar o seu dinheiro. E ele fala que não é assim que vai funcionar. Ele então fala que ela já demonstrou ser muito interesseira e que ele já desistiu de sair com ela. Ela fala que ele não é essas coisas todas e que ela só queria ficar com ele por causa do carro, porque ele é muito feio. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela desce do carro e fala que ele é muito feio e que só um carro desse para ele ficar com uma mulher. Mas no fim, ela acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. Iniciamos o vídeo com o Damon abordando essa garota. Ele pergunta se tá tudo bem com ela e se pode pegar o número dela. Ela fala que tá tudo bem, mas que ele é muito velho e tá parecendo o pai dela, e sai andando sem dar nenhuma chance. Damon fala que ela foi muito rude e que ela vai se arrepender. Em seguida, ele caminha até a sua gloriosa Lamborghini, e quando a mulher percebe que a Lamborghini que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem falar com ele na mesma hora, toda empolgada, demonstrando interesse. Ela vem até a Lamborghini e pergunta se o carro é mesmo dele, e pergunta como ele consegue ter um carro tão luxuoso como esse. Damon fala que ele tem a sua própria empresa e que esse é apenas um dos seus carros de luxo. A mulher se apresenta para ele e pergunta se ele ainda quer pegar o número dela. Ele fala que sim, mas que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que não queria ter dito tudo aquilo. Damon fala que tudo bem e pergunta se ela é casada, e ela responde que não, que ela tá solteira. Ele então fala para eles conversarem dentro do carro e chama ela para entrar na Lamborghini dele. Ela vai no mesmo instante, muito interessada, e fala que essa é a sua cor preferida. E vamos ver o que isso vai dar, se o YouTube vai levar ela para sua casa ou se ele vai botar ela para correr do carro.
Já dentro do carro, papo vai, papo vem, e o youtuber pergunta o que ela faz da vida. E ela responde que ela é dançarina e que trabalha muito. Ele então fala que ela deve saber dançar muito bem. E ela fala para ele que ela tem muito as manhas. Ela então pergunta quais os planos dele para hoje. Damon fala que está pensando se vai levá-la para sua casa, mas que ainda não decidiu porque ela chamou ele de velho. Ela então fala que está arrependida por ter dito aquilo. Ele então pergunta por que ela saiu andando e nem quis falar com ele. E ela fala que estava com muita pressa e que tinha compromisso. Ele então pergunta se ela ainda não tem um compromisso. E ela responde que não, porque preferiu ir com ele para a sua casa e conhecer os seus outros carros de luxo e conhecê-lo também melhor. Porém, nessa hora, o Damon fala que só tem um probleminha, que ele não quer mais levá-la para sua casa e nem conhecê-la. Ela então pergunta o porquê, e ele responde que é porque ela é muito interesseira e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então desce do carro, dá a volta e pede para ela descer. Ela fala que não vai descer do carro, e ele fala que não vai falar de novo e que é para ela descer. Em seguida, ela desce do carro e sai xingando o youtuber, mas acabou se dando mal. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim, e ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela. E a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro. E ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube. E que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com Naye abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor.
Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Nair. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Nair então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nair. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda a garota e fala que ela parece estar bem e fala que achou ela muito linda. Ela responde que está indo embora para casa e não quer ser incomodada. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela sai andando e o ignora. Então ele caminha até a sua Lamborghini e na hora que a garota vê a máquina do youtuber, é aí que o interesse acontece. A mulher, que já vem na mesma hora pegando na mão dele e se apresenta para ele. Ele então pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito. Então, ele pergunta se ela é daqui e ela responde que não, que ela é de Seattle. Ela fala que gostou muito do carro dele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele no início. Então, o youtuber fala que se mudou pra cá e está tentando encontrar uma lista de lugares que sejam bons para ir e pergunta pra ela se ela tem algum lugar que ela conhece. Ela responde que tem um shopping muito bom aqui perto. Ele pergunta se ela quer comprar alguma coisa e ela fala que sim, que quer fazer compras. Nate então fala que ele está com fome e que gostaria de comer alguma coisa. Ela fala para ele que lá também tem restaurante e deixa claro o interesse de ir para o shopping para ele comprar coisas para ela. Então, depois de combinarem de sair, ele fala para ela entrar no carro. A garota não perde tempo e entra na máquina do Nate, achando que vai se dar bem com ele. E vamos ver o que vai acontecer.
Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está bem solteira. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele e saiu andando. Ela fala que achou que ele seria só mais um cara normal tentando dar cantada nela, mas que viu que ele é diferente. O youtuber pergunta diferente como? E ela responde que ele é um cara bem sucedido e tem um belo carro. Papo vai, papo vem, e ele fala pra ela que não vai rolar deles irem pro shopping, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala que não quer sair com mulher interesseira e pede ela pra descer do carro. A garota desce do carro sem falar nada e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda a garota no carro e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele fala que está com seu carro ali e que a sua gasolina acabou e pergunta se ela não pode arrumar alguns dólares para ele colocar gasolina no seu carro. A mulher fala que não tem dinheiro para dar para ele e pergunta como que ele sai de casa sem ter dinheiro para colocar gasolina. O YouTube então explica que na verdade ele inventou isso tudo e só queria falar com ela porque achou ela muito atraente e pergunta para ela se ela tem namorado ou algum homem. Em seguida, ela responde que tem namorado e ele tenta pegar o número dela, porém ela fala que ele está incomodando e manda ele ir embora. O youtuber então vai em direção ao seu glorioso Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher vê que está fazendo burrada e na mesma hora vai atrás dele perguntando o seu nome e se apresenta para ele. Então ele pergunta se ela já andou em um carro igual ao dele e ela responde que não, mas gostaria de dar uma volta. Então ele fala para ela entrar no carro com ele e já nem parece mais que ela tem um namorado. Dentro do carro, ele pergunta qual é o homem certo para ela. Ela responde que com certeza é ele e ele pergunta por quê. E ela responde que é por causa que ele tem um Corvette e parece ser um homem bem sucedido. Depois deles descerem do carro, o youtuber fala que vai tirar algumas fotos dela junto com o carro porque elas vão ficar muito boas. Ela concorda e ele tira as fotos para ela. Em seguida, ele pede para ela passar o número para ele, e quando ela fala o telefone para ele, na hora de salvar, ele fala que vai salvar o nome dela como garimpeira de ouro. A mulher sai toda sem graça e vai embora sem dizer uma palavra, e acaba sendo rejeitada pelo youtuber.